5 de janeiro de 2024, vídeo de fechamento semanal. Uma semana bem complicada, a primeira semana do ano. Alguns ativos performaram bem, por exemplo, como o CL3, alta de 5,55%, Soma 3. Tivemos outros ativos também que fecharam positiva a semana. No entanto, tivemos ativos com forte desvalorização e escolhemos estudar IRBR3 e IFCM3. Ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Nosso canal pensa mais no médio, principalmente até o longo prazo. Estudamos algumas médias, nuvens de Shimoku e alguns indicadores. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar por CL3. CL3 fechou a semana nos R$ 4,88. Estamos no nosso gráfico semanal. E o que a gente observa? Trazendo um pouco da movimentação anterior do ativo, a gente observa ativo fundo próximo novembro, dezembro de 2021, aqui na região de R$ 1,70 a R$ 72, forte valorização em 2022, depois o ativo, a partir de agosto de 22, começou a lateralizar. A gente trouxe por várias vezes aqui no canal CL3 em 2023, em alguns movimentos o ativo até tentou renovar a sua máxima nos R$ 5,67, mas voltava, tentava, voltava, lateralizou por muito tempo nas médias amarelas, aritmética de 200 e exponencial de 200, mas começou a chamar a nossa atenção CL3 novamente, a partir principalmente, tivemos aqui um candle em 16 de outubro de 23, até vou colocar um zoom para vocês enxergarem melhor, a pontilhada amarela, serviu como resistência aritmética de 200, o ativo tentou renovar o seu fundo nos R$ 3,13, mas não conseguiu, e essa vela de 6 de novembro renovou a máxima, uma região de resistência, voltou a fechar acima da aritmética de 200 e ganhou também a média vermelha exponencial de 21. Aqui já foi um candle mais interessante. Ainda não era um volume aqui acima da média, mas foi um movimento interessante aqui. A partir desse momento já poderia pensar, quem sabe, algum tipo de tomada de posição. No entanto, para quem foi mais cauteloso, até vou dar um zoom out agora, a gente teve por alguns momentos a pontilhada preta, que é a aritmética de 50, média aritmética de 50, foi muito importante em vários momentos aqui em CL3, por exemplo, região de suporte em abril de 23, região de resistência em julho de 23, quando ela começou a cair. Para quem foi mais prudente, para quem aguardou ver como a CL3 iria reagir novamente a partir de tocar novamente aqui no aritmética de 50, a gente poderia pensar em comprar só a partir desses candles aqui de começo de dezembro. A gente observa que chegou próximo da aritmética de 50, depois a partir da semana de 4 de dezembro começou a fechar acima das médias. Poderia aqui, por exemplo, esperar uma superação de máxima, ou até mesmo comprar na abertura da semana seguinte, claro, sempre com algum tipo de stop, região de fundo anterior. Importante sempre gerenciar o risco, porque a gente nunca tem certeza do que o mercado vai fazer. A gente só tem certeza depois que o movimento já foi. Vamos trazer rapidamente também os nossos demais indicadores. A gente observa nosso IFR começou a ganhar acima do nível de 50 a partir da semana de 27 de novembro. A gente já tinha um DMI verde acima do vermelho no semanal e o ADX linha preta começou a ganhar velocidade. Olha só que interessante, a partir desse fechamento de 27 de novembro é que o nosso fundo aqui começou também a ficar verde. Não quer dizer que você não possa comprar quando ele está vermelho, mas a gente gosta de preferência quando começa o IFR ficar acima do nível de 50 ou até mesmo de 60 para nos dar mais confiança de quem sabe abrir algum tipo de posição. A gente chama a atenção de vocês também, olha só, a nossa linha de atraso do Shimoku. Muitos traders não gostam dessa linha, mas aqui no canal a gente gosta de observar. Essa linha sempre está plotada a 26 períodos no passado. A gente observa que ela começou a cortar o preço aqui mais ou menos nessa região, ou seja, região correspondente nesses candles aqui de dezembro de 23, ela começou a cortar a linha azul aqui, indicando uma possibilidade de um momento mais comprador aqui no semanal de CL3. Agora, qual é a questão de CL3? Muita atenção, porque tivemos forte região de resistência anterior aqui, principalmente a partir, olha só, dos R$ 5,00 até mais ou menos R$ 5,60. A gente não sabe se realmente agora chegou a hora da CL3 desenhar algum zigue-zague ascendente e ir embora, ou novamente vai sentir essa região de resistência. Só o tempo vai nos dizer, mas é interessante a gente observar também que além de estar acima praticamente de todas as médias do canal, a gente essa semana também fechou acima da exponencial de 200, média amarela, que essa semana estava na região dos R$ 4,00
É interessante manter o fechamento acima dessa média, porque, olha só, por vários momentos, aqui em agosto de 22, outubro de 22, abril de 23, ela fechava acima e depois, algumas semanas depois, devolvia. E começou a média estar flat, então ela tem uma probabilidade maior de servir como um imã e ela não consegue continuar seu zigue-zague ascendente. Atenção, porque agora a gente chega novamente na exponencial de 200 e a gente não gostaria de ver CL3 novamente perder essa média importante. Por hora, essa semana fechou nos R$ 4,70. Vamos ver se continua a renovar máximas e finalmente ganhar topos mais altos aqui. Temos também uma máxima de R$ 5,53, temos uma máxima aqui nesse topo também R$ 5,53, 5,67, também muita atenção com essa região anterior, mas aqui, para quem acompanhou os indicadores, acompanhou, por exemplo, a nossa aritmética de 50, poderia ter feito algum tipo de compra. Claro, para quem gosta mais de tomar risco, poderia também ter comprado quando ela ganhou a exponencial de 21, nossa média vermelha, porém você estaria ainda comprando contra as médias de 50. A gente gosta sempre de preferência de comprar a favor da 21 e da 9, quando ela já superou as médias de 50, ou seja, essa compra que teve aqui por volta de abril de 22, percebam que não tinha mais médias acima, foi uma compra mais tranquila do que, por exemplo, comprar aqui. Poderia, assim como deu certo, poderia ter dado errado. Então é importante sempre gerenciar o risco, gerenciar o stop de vocês. Se tiver algum acionista da CL3 quiser deixar algum comentário da expectativa da CL3 para 2024, sinta-se à vontade. Vamos continuar agora com Soma 3. Soma 3 na tela. Soma 3 foi outro ativo que teve uma semana positiva, em meio a tantas quedas, nessa primeira semana de 2024, foi outro ativo interessante e vamos estudar aqui com vocês. Deixo sempre claro, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Soma 3 fechou essa semana nos R$ 7,80, valorização de 4,70%. O que nos chama a atenção aqui em Soma 3? A gente vê o ativo fez uma mínima em outubro de 23, R$ 4,94, começou a ganhar a média verde-limão, que é a Tenkan do Shimoku, de 9 períodos, a partir de novembro de 23, fez um suporte na média. Aqui esse tipo de sinal é interessante, deixa eu trazer aqui um zoom para vocês, olha só, tocou, rejeitou, depois ainda começa a tentar renovar a máxima desse movimento e até que a gente fechou acima também da vermelha exponencial de 21 aqui na semana de 18 de dezembro de 2023. No entanto, diferentemente da Ciel, que já estava com um IFR acima do nível de 50, com um DMI verde acima do vermelho, a gente observa que a Soma 3, ainda o DMI vermelho negativo está acima do positivo. A gente tem um ADX perdendo força, é verdade, um EFR que já ganhou o nível de 50 essa semana, mas é um tipo de entrada diferente que foi realizada, por exemplo, em CL3. Mas para quem viu, por exemplo, o ativo entrando numa região de sobrevenda, olha só, quando ele fica com esse fundo preto, é que ele entrou em sobrevenda aqui, ou seja, pode ser que o movimento de queda já esteja um pouco esticado. Começa a sair da região de sobrevenda, o ADX começa a perder força, ganha uma exponencial de 21, poderia fazer algum sentido de compra, mas é claro, deixo sempre aqui bem claro para vocês, comprar contra as médias de 50, as médias pretas pode ser uma compra um pouco mais arriscada, então é importante gerenciar sempre o risco, mas para quem comprou aqui, seja na superação da máxima ou na abertura da semana seguinte, comprou, por exemplo, Soma 3 por volta dos 7,45, ou para quem comprou quando ela fez suporte na média de 9, claro, você ganhou mais, mas também o seu risco aqui foi muito maior, porque você estava comprando, por exemplo, contra a exponencial de 21, a média vermelha. Chama atenção nossa também que a nossa linha de atraso do Shimoku ainda não cortou o preço, estamos aqui com a linha um pouco distante, ou seja, para quem gosta de operar o semanal do Shimoku, quando essa linha de atraso já cortou os candles, ainda não teria autorizado essa tomada de oposição, diferentemente do que fez em CL3, que essa linha já cruzou os candles, mas aqui para quem operou simplesmente a exponencial de 21 e uma região de sobrevenda, aqui faria algum sentido a compra, mas é um tipo de compra que a gente
não busca tanto aqui no canal. A gente não faz recomendação, mas a gente gosta de preferência quando o ativo já está com um movimento de alta mais construído, mais claro. Até vamos desenhar algumas regiões importantes aqui de soma 3. A gente observa, temos a série histórica a partir de julho, mais ou menos julho de 2020. Tem como a gente desenhar também regiões. Deixa eu tirar primeiro para explicar aqui para vocês. Ó, a gente tem um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um topo não renova a máxima, fundo mais baixo. A gente tem uma estrutura ainda aqui em soma 3 mais voltada a movimento baixista. Então é importante ter isso em mente quando faz algum tipo de compra, principalmente gráfico semanal, gráfico diário. Interessante até mesmo em qualquer tempo gráfico. Dá um zoom out no gráfico, observa se realmente já tem uma estrutura de alta, se o movimento que vem dos últimos meses é de queda, se é de alta. A gente pode, olha só, traçar fundos aqui em soma 3. A gente observa, bate, vai para cima, bate para cima, bate para cima, mas cada vez mais fundos baixos. Estávamos aqui, ou seja, próximo dessa região aqui, dessa espécie de canal de baixa, e até mesmo perdeu, voltou, e a gente observa, voltou para o canal. Também a gente tinha aqui uma região de sobrevenda, poderia fazer algum sentido, alguma compra para quem gosta de tomar esse tipo de risco, apostando numa retomada, seja até mesmo pelo menos até a média vermelha exponencial de 21, ou até mesmo aqui ao topo desse canal de baixa. Atenção, porque a gente observa aqui num longo prazo, dando zoom out, a gente ainda continua com uma estrutura baixista. Não estou dizendo que vai continuar a cair ou se vai subir, apenas trazendo para vocês topos ainda mais, cada vez mais baixos. Vamos ver se nos próximos semanas ou meses a gente tem pelo menos aqui uma superação desse topo de junho de 23, mais ou menos na casa dos R$12,50, para mudar a estrutura aqui do gráfico semanal, já que a gente gosta mais de estudar o semanal em soma 3. Mas pensando agora no curto prazo, semana que vem é interessante, já que a gente ganhou a nossa exponencial de 21, não perder essa média. Por hora, a exponencial de 21 estava na região dos R$ 7,32,6, ou seja, R$ 7,31, R$ 33, interessante manter, para quem sabe mirar as médias pretas aqui, exponencial aritmética de 50 na região dos R$ 8,44, R$ 8,52. Não quer dizer que vai, não quer dizer que não vai, apenas trazendo alguns estudos para vocês. Atenção, claro que a gente ainda não teve esse cruzamento aqui da linha de atraso do Ichimoku, a gente ainda tem uma linha vinho, que a média vinho do Ichimoku é a longa do Ichimoku, está aqui também junto com as aritmética de 50, exponencial de 50, pode ser uma forte região de resistência, mas claro, resistências podem ser rompidas, suportes podem ser rompidos, a gente apenas trazendo o estudo gráfico para vocês. Agora vamos continuar com outro ativo que a gente sempre traz para vocês, IRBR3 na tela. IRBR3 essa semana fechou nos R$ 40,92, uma queda de 7,63%. Vamos estudar o gráfico semanal. Ressalto, sempre são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. A nossa análise pensa mais no médio, principalmente longo prazo dos ativos. Então, vamos aqui para IRBR3. A gente observa o gráfico semanal, o ativo vem com 5 velas vermelhas, ou seja, 5 semanas consecutivas de queda. Há muito tempo que a gente não tem 5 semanas consecutivas de queda, basicamente, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, desde de julho de 23 até aqui o começo de agosto, que a gente não tinha 5 velas vermelhas consecutivas em IRBR3. O que nos chama a atenção? A gente essa semana perdeu a média vermelha exponencial de 21, perdemos também a média preta exponencial de 50. A gente poderia ter médias abaixo importantes aqui no gráfico semanal da IRBR3. A aritmética de 80 está na região dos R$ 38,00 e ainda temos a média também aritmética de 50, a média preta nos R$ 37,16. Não quer dizer que o ativo vai até lá, mas são médias que a gente gosta de estudar, já que perdemos essas outras médias. Essas outras médias podem servir como região de suporte. Repetindo, região aqui do aritmética de 80 a R$ 38,00, seria para essa semana. A semana que vem pode estar em um outro ponto gráfico. Durante a semana eu vou ver se eu consigo trazer a atualização dessas médias para a gente estudar aqui no canal. E a nossa aritmética de 50 a R$ 37,16. A gente observa que quando o ativo fez uma espécie de rally, deixa eu dar um zoom out aqui para estudar, um fundo março de 23 até um topo aqui, mais ou menos julho de 23, o ativo basicamente nem encostou na média vermelha, mas quando ele começou a lateralizar
aqui por volta de agosto, percebam como a exponencial de 21 foi sendo tocada várias vezes, até chegou a perder a média vermelha, mas percebam como a média vinho, deixa eu dar um zoom, a média vinho, que é a média de 26, a longa do Ichimoku, serviu como suporte. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui, estudar com as duas médias. Muitas vezes perde uma, mas a outra serve como suporte. Olha só, aqui no candle de agosto de 23, tocou exatamente na média lenta do Ichimoku. Interessante, pelo menos aqui pensando mais um movimento mais de curto, início de um médio prazo, a gente gosta de ver o ativo a favor da média verde, que é a Tenkan de 9 períodos do Ichimoku, e a favor também, de preferência, das médias vermelha, exponencial de 21, média lenta do Ichimoku de 26. A gente observa aqui, olha só, o ativo lateralizou, mas em nenhum momento ameaçou perder essas médias de forma mais robusta, perdeu a média vinho do Ichimoku, mas a vermelha estava servindo como região de suporte. Mas a gente observa que essa semana houve um rompimento dessas duas médias aqui, aliás, já tinha perdido a média vinho aqui do Ichimoku. Na verdade, essa semana perdeu a exponencial de 21. Atenção, fechou até mesmo na mínima da semana. A gente não sabe qual será o futuro, é impossível prever o futuro. A gente pode ter uma região aqui, por exemplo, de fundo, pode servir como suporte, mas as médias mesmo que podem servir como suporte estão mais aqui abaixo, por volta dos 38, 37,16. Não quer dizer que o ativo vai até lá, não quer dizer que ele vai até aqui e comece a subir. Não, a ideia do canal não é prever o futuro, é a gente estudar o movimento, ver onde estão as médias. A gente observa que a gente trouxe por várias vezes aqui no canal. Olha só, a pontilhada laranja, ela serviu como região de resistência por muito tempo aqui no ativo. A partir de julho de 23, depois agosto de 23, e aí a RBR3 começou a chamar a atenção nossa aqui no canal. A gente trouxe aqui por volta de final de outubro, começo de novembro, quando ela conseguiu começar a fechar acima dessa média laranja. Uma média que foi resistência, quem sabe também pode servir como suporte. Não existe regra no mercado, não existe regra nos gráficos, a gente apenas estuda, mas traça algumas possibilidades de cenário. Um ativo que perde uma exponencial de 21 e fecha na mínima, claro, nunca é interessante, mas também são 5 quedas consecutivas. Vamos ver o que a IRBR3 vai aprontar na próxima semana. Se tiver algum acionista da IRBR3 quiser deixar algum comentário também do que pensa para o ativo para 2024, sinta-se à vontade. Agora vamos ver também os nossos indicadores. A gente observa nosso DMI verde positivo continua acima do negativo, fez o cruzamento a partir de abril de 23 e ele continua com cruzamento, ainda com direção, entre aspas, mais altista. Nosso DMI negativo aqui no nível de 21, nosso positivo no nível de 25. Ainda continua aqui o DMI, entre aspas, com um cenário mais positivo. No entanto, a gente observa que o nosso ADX vem perdendo velocidade, força, o movimento desde a semana de 11 de dezembro. Está no nível de 34. A gente gosta de ver, pelo menos assim, acima do nível de 30, 25, mas aí, a partir do momento que ele começa a perder força, a gente tem que observar a leitura das velas, observar se está perdendo médias importantes e também se onde está o nosso stop. É importante para quem gosta de operar com stop, ou independente se não gosta, é importante ter algum gerenciamento de risco para não ficar à mercê do mercado de renda variável, porque, ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação, mas é interessante também ter algum gerenciamento de risco, porque senão você vai ficar à mercê do que o mercado vai fazer com os nossos investimentos. Então, a gente observa também nosso IFR, chama atenção aqui para a gente. Nosso IFR estava acima do nível de 50 desde a semana, olha só, de abril de 23, essa linha roxa. No entanto, essa semana é abril, deixa eu trazer para vocês, abril de 23 e agora janeiro de 24. Na primeira semana de 24 ele cruza o nível de 50, não quer dizer que é para vender, não quer dizer que é para comprar, mas aqui no canal a gente gosta de preferência quando ele mantém o nível de 50. Quando o ativo está numa forte movimento altista, muitas vezes ele pode também buscar um nível, por exemplo, de 40, para buscar algum tipo de suporte IFR, mas aqui no canal a gente faz uma análise um pouco mais conservadora do IFR. A partir que ganha o nível de 50 para cima, a gente fica com um viés mais comprador. Perdeu o nível de 50, a gente pode ficar com o nível mais vendedor, por isso que ele começou agora a ficar vermelho aqui, IFR, nosso IFR no semanal da IRBR3. Percebam por quantas semanas ele ficou verde ou branco. É como se fosse um sinal positivo para a gente, vermelho já um momento mais de atenção. Não é recomendação de venda, não é recomendação de compra, é apenas interpretando os indicadores aqui para vocês. Mas fechamos uma semana na mínima e vamos observar se vai buscar alguma região de suporte nessas velas aqui
de agosto de 23, de outubro de 23, ou se ele vai buscar suporte nas médias, ou também existe a possibilidade, claro, rompimento das médias e continuar o seu zigue-zague descendente. Apenas para encerrar a nossa análise, interessante também a gente estudar a nossa linha de atraso, nossa linha azul é a Chico Span, a linha de atraso do Shimoku, 26 períodos, sempre plotada no passado, então ela não é uma média, é o próprio preço plotado no passado, fez o cruzamento aqui mais ou menos na região dos 31, 32 reais, ou seja, foram essas velas aqui de abril e maio de 23, e a gente observa por muito tempo, essa linha azul ficou acima do preço, e a gente observa também que nessa semana que o IFR perde o nível de 50, ela também faz o cruzamento aqui, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor, aqui, deixa eu trazer, olha só, essa linha azul cortou abaixo do preço, pode indicar também um momento, entre aspas, mais vendedor aqui no semanal pelo nosso Ishimoku. Não quer dizer, repito, que é para comprar, que é para vender, mas de preferência a gente gosta de ver quando essa linha está acima do preço, de preferência até mesmo longe do preço, para dar uma ideia de um momento mais comprador. Atenção que também fez um cruzamento aqui, entre aspas, mais baixista. Qual é a condição que a gente gostaria de ver de RBR para a semana que vem? De preferência, retomar a exponencial de 21, que está aqui na região, deixa eu colocar, deixa eu ver aqui onde está, 43,73 centavos. Então vamos colocar aqui. Ó, a nossa lenta do Shimoku está no 46,01. Vamos deixar aqui também, que é uma média importante que a gente gosta de estudar. E a nossa exponencial de 21 fechou a semana aqui nos 43,73. Deixa eu colocar 43,73. Tema 21. Interessante, semana que vem, pelo menos, retomar essa média. Claro, vai ter que ter uma forte valorização. Durante a semana, se tiver algum inscrito com o RBR3, deixa algum comentário, porque aí eu vejo de trazer também o ativo durante a semana para a gente atualizar essa exponencial de 21 e ver onde está. Quem sabe o ativo pelo menos retomar a exponencial de 21 para dar uma segurança um pouco maior aqui. Para quem sabe o ativo apenas deu uma respirada ou voltou para uma região que ele ficou lateralizado por muito tempo, para quem sabe dar uma nova pernada de alta ou pelo menos recuperar parte desse movimento que ele devolveu. Atenção, não é recomendação, mas a gente sempre traz aqui os principais pontos gráficos para vocês. E agora vamos continuar com outro ativo que a gente sempre traz aqui no canal, IFCM3 na tela. E FCM3 nessa primeira semana de 2024 fechou em queda, assim como vários ativos, uma forte queda de 11,89%. Vamos trazer uma atualização de FCM3. Ressalto, sempre não é recomendação de compra ou venda. A ideia do nosso canal é estudar alguns indicadores, médias e deixar também um legado educacional para quem acompanha nosso canal. Mas sempre estudem por conta própria, sempre se informem também com próprios profissionais do mercado. Vamos começar aqui. FCM3 essa semana fechou em queda, assim como eu já disse, de 11,89%. Fechamos no R$ 1,63. Vamos continuar do ponto que a gente trouxe no último vídeo e vamos atualizar referente principalmente à nossa média pontilhada preta aritmética de 50. O que a gente observa aqui no nosso, estamos no gráfico semanal de FCM3, a nossa média de 50 no gráfico semanal pontilhada é a aritmética de 50 e a linha é a exponencial de 50. Ela começou a ser plotada no gráfico de FCM3 a partir de abril de 22, série histórica a partir de maio de 21, mas a média de 50 só a partir de abril de 22. E observem que essas médias importantes no gráfico semanal nunca foram superadas. O ativo ficou abaixo dessas médias, fazendo seu zigue-zague descendente, abaixo também da exponencial de 21, média lenta de Shimoku, sem grandes novidades. A partir daqui, a gente observa de agosto de 23, ele começou a tentar novamente ganhar a exponencial de 21, média lenta de Shimoku, não conseguiu renovar seu topo anterior, fez um movimento baixista, mas, no entanto, a gente observa que nas últimas semanas o ativo finalmente chegou próximo da média pontilhada preta, que é a aritmética de 50, começa a chamar um pouco a atenção para quem gosta de pensar mais no longo prazo ou médio prazo dos ativos. Quando o ativo começa a ganhar uma média de 50 no gráfico semanal, a gente observa, novembro de 23 rejeitou a média, dezembro de 23, 11, rejeitou, e na semana passada, eu trouxe no último vídeo nosso aqui do canal, o ativo finalmente fechou acima de uma média de 50 no gráfico semanal, e FCM3, fechamento bacana semana passada, alta de 18,59%, fechou no R$ 1,85 e a aritmética de 50 no gráfico semanal estava no R$ 1,733. Então fechamos
bem acima dessa média. Foi bacana esse fechamento, um fechamento até, olha só, um volume interessante aqui acima da média. Ok, mas essa semana a gente trouxe os pontos durante a semana, aqui fizemos um vídeo de FCM3, o ativo volta a fechar abaixo da aritmética de 50. A aritmética de 50 essa semana estava na região do R$1,71, ou seja, o ativo teria que fechar no R$1,71, 72 pelo menos, mas fechou no 1,63. Não foi um fechamento interessante para quem, por exemplo, fez uma tomada de posição por causa dessa média, perdeu uma média, aí você tem que gerenciar o seu risco, ver o que você pretende fazer, se é o momento de estopar essa entrada, ou então você deixou o stop abaixo desse fundo anterior, ou por exemplo, até mesmo abaixo da nossa média verde-limão, que seria a última média de defesa. Porque deixa eu trazer aqui os pontos. A gente tinha a média lenta do Ichimoku no R$1,76, perdemos essa média, R$1,71 também perdemos, mas pelo menos ele não perdeu R$1,615, que é a média rápida de Ichimoku, média de 9. Então, entre aspas, pode trabalhar com uma ideia como essa média tendo servido como suporte. Importante a semana que vem a gente retomar a aritmética de 50. É o que a gente conversa aqui no canal. Muitas vezes um ativo ganha uma média importante na semana seguinte ou umas 2 semanas depois perde e depois ele começa a continuar um movimento, por exemplo, contra a média. Interessante, quando ganha uma média importante, não perdê-la. Aqui é o racional que a gente trabalha aqui no canal. Ganha uma média importante, como uma média de 50, uma média de 200, a gente não gosta de ver ele perdendo de forma, assim, quase que ao mesmo tempo. Ganhou uma média, perdeu na semana seguinte. Não foi um movimento interessante. Não é recomendação de venda ou recomendação de compra, mas perdemos a aritmética de 50 nessa semana de IFCM3. Vamos trazer aqui também os demais indicadores. Para quem gostou do nosso vídeo ou gosta do nosso canal, não esqueça de deixar seu like para ajudar a gente sempre continuar motivado a trazer novos vídeos para vocês. Como ponto positivo, a gente ainda tem um DMI verde acima do vermelho, olha só, tá positivo desde a semana de 6 de novembro, e a DX segue apontando para cima, a gente até mesmo ganhou nível de 21 essa semana. Interessante aqui, pelo menos o DMI e a DX. A gente gosta de preferência acima do nível de 25, até mesmo 30, mas pelo menos apontando para cima no nível de 20 é razoável aqui para a gente. Então, DMI positivo aqui para quem está comprado por causa do DMI ainda faz algum sentido aqui em FCM3. No entanto, a gente observa o nosso CFR, que a gente tinha trazido para vocês a semana passada, que ele ganhou nível de 54, essa semana ele perde novamente o nível de 50. A gente não gosta de ver quando o ativo perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Aqui a gente pode até dizer que o ativo está no movimento mais lateral aqui em FCM3, e essa hipótese ganha até mais força, porque a gente vê aqui os candles de lado e nossa Chico Espanha de atrás do Ichimoku adentrou aqui nos preços, ou seja, indicando um movimento mais lateral. A gente gosta de ver quando essa linha do Ichimoku, a Chico Espanha, está acima do preço, até mesmo distante do preço. Atenção, porque ela cortou também abaixo dos candles, indicando um momento mais vendedor aqui novamente em FCM3. Ainda está próximo dos candles, vamos observar caso essa linha, a semana que vem, fique mais distante do preço, ou seja, reforçando uma ideia de um momento vendedor. Mas atenção, porque a gente fechou abaixo da aritmética de 50 aqui no canal. Eu repito sempre isso, a gente não torce pelos ativos, a gente torce pelos nossos inscritos, mas a gente não pode torcer pelos ativos, porque senão a gente vai ficar com um viés na nossa análise, e essa não é a ideia do canal, é trazer uma análise o mais neutra possível aqui para vocês. A gente observa o fechamento, a gente fez abaixo da nossa média aritmética de 50, que não foi interessante. Então, o que a gente gostaria de ver em FCM3 a semana que vem? Voltar a fechar acima dessas médias, verde-limão, exponencial de 21, média lenta e aritmética de 50. De preferência, então, seria no mínimo retomar a aritmética de 50, que está na região do R$1,71, ou seja, 1,71. Semana que vem vou trazer um novo vídeo, a gente atualiza essa média, o semanal da FCM3. E um fechamento bacana seria retomar também a média vinho do Ichimoku, que está na região do R$1,76. Teria que ter uma forte valorização a semana que vem. Não foi um fechamento interessante, claro, uma queda de 11,89% nunca é interessante, mas tem algum aspecto positivo. Retomando, é o nosso DMI verde acima do vermelho, nosso ADX ainda apontando para cima, indicando, quem sabe, aqui um início de movimento, entre aspas, de tendência. IFR não foi legal, perdeu o nível de 50, perdemos médias importantes, mas atenção também, olha só, R$1,615
pode servir como uma região de suporte aí semana que vem em IFCM3. São apenas estudos, não é recomendação, estudem por conta própria, se informem no mercado a respeito da empresa que vocês decidirem investir. Estejam atentos também a sempre acompanhar profissionais do mercado, importante. Aqui a gente apenas divide alguns estudos que a gente gosta de fazer, mas a gente sempre deixa essas ressalvas aqui nos nossos estudos. Forte abraço, um bom final de semana para todos e até um próximo vídeo. Bons investimentos!